as leis federais e estaduais naquilo que lhe couber. Ou seja, o município fica com o quê? Fica com o que sobra. E com aquilo que não está, obviamente, privativo da União. Né? Vamos entender algumas coisas no geral, então, principalmente com relação à jurisprudência. Uma das perguntas mais clássicas dos últimos tempos e que continua caindo. Instalação de bloqueador de celular em estabelecimento prisional. Lei estadual pode obrigar a ter bloqueador de celular em presídio? O que vocês acham? Direito penitenciário? Não, não pode. Sabe por quê? Porque isso não é referente a direito penitenciário. Você instalar bloqueador de celular em estabelecimentos prisionais diz respeito a telecomunicações. E telecomunicações é competência privativa da União. Então, a legislação estadual não pode prever a obrigatoriedade de instalação de bloqueador de celular. Só por lei federal. Outro ponto interessante. Vocês devem ter visto um monte de candidato fazendo promessa de campanha, falando assim, olha, se eu for eleito, vocês não vão mais, quem consumir no shopping não paga mais estacionamento. Vamos fazer uma lei, se você gastar R$30 no shopping, tá? Você não paga mais estacionamento. E aí alguns estados fizeram lei, municípios também fizeram. Qual é o problema? O que vocês acham dessas leis? Inconstitucional. Por quê? Direito civil. É inconstitucional por quê? Porque diz respeito ao exercício do direito de propriedade privada. E direito civil é competência privativa da União. Por isso que não pode. Tá? Segundo ponto, que eu acho interessante, envolve esta situação. Um estado pode fazer uma lei estadual determinando o número máximo de alunos em sala de aula naquele estado? Pode determinar o número máximo de alunos em sala de aula? Pode. Santa Catarina fez isso e o Supremo Tribunal Federal falou que isso é constitucional. O número máximo de alunos em sala de aula é a forma como o ente federado presta a educação e não tem a ver com diretrizes e bases de educação. Diretrizes e bases de educação tem muito mais a ver com a grade programática, com o conteúdo, do que com o número de alunos. Número de alunos em sala de aula, o número máximo, cada estado sabe aonde o seu calo aperta, sabe como que ele tem condições de custear isso. Então, é possível uma lei estadual determinar o número máximo de alunos em sala de aula. Isso é constitucional. Tá. Uma outra bem interessante, que já até caiu também. Um estado pode, foi São Paulo que fez isso, na prática foi São Paulo que fez. O estado pode determinar uma multa para as empresas que exigem, no ato da admissão, exigem a comprovação de que a funcionária não está gestante. Eu vou te contratar, mas assim, você tem que me mostrar um atestado de que você não está grávida. E aí o Estado vai lá e estabelece uma multa. Uma legislação estadual estabelece uma multa para essa empresa. Pode fazer isso o Estado? Não pode. É lindo a ideia do Estado. Só que isso envolve direito do trabalho. E direito do trabalho privativo da União. Então não dá para o Estado fazer. Dá para o município estabelecer que os seus, ou o Estado, né, que os seus ônibus obrigatoriamente terão placas em braille para que as pessoas possam tatear? Pode. Isso não é trânsito e transporte. Isso é proteção às pessoas com deficiência. Então, isso pode.
Outra coisa, o Estado pode estabelecer por lei multa para veículos que estejam poluindo acima de determinado limite? Pode, porque isso também não é trânsito e transporte. Isso é proteção ao meio ambiente, então pode. E para fechar essa parte de jurisprudência, um julgado desse ano, tá? Final de fevereiro, começo de março desse ano. Seguinte, uma lei estadual pode, imaginem, tá? Uma lei estadual pode determinar para as concessionárias, para as prestadoras de serviço público e para as empresas em geral, que elas sejam obrigadas a informar ao consumidor o nome e o RG do funcionário que vai prestar serviço na casa desse consumidor? Como assim? Aí, a companhia de energia vai lá, você pediu para a companhia de energia ir na sua casa, por algum motivo. Então, até 1 hora antes do atendimento, ela tem que informar para você, por SMS, por e-mail, tem lá, o nome e o RG do funcionário que vai. E isso vale, na lei, vale para tudo. Vale para concessionária de água, de energia, empresa, prestador de serviço, concessionária de assistência, aquelas assistência técnica autorizada. O que vocês acham dessa lei? Essa lei é constitucional, sim ou não? Constitucional. O Supremo entendeu que é constitucional, tá? Porque isso daqui não é uma violação ao direito civil. Essa ideia nem viola a ideia das telecomunicações, porque essa também foi um dos argumentos utilizados, né? Porque obriga as operadoras de telefonia e tudo mais a atender. Isso daí tem a ver com proteção ao consumidor. E proteção ao consumidor está dentro do rol de competência concorrente. A responsabilidade, né, por danos ao meio ambiente, responsabilidade por danos ao consumidor, envolve, está aqui dentro desse conceito nosso de proteção. Entendemos? Belezinha? Podemos apagar tudo? Vocês já decoraram? Já? Né? Pode decorar, tá? E olha, para vocês terem uma ideia, a última prova da polícia daqui foi tão relax a questão, mas tão relax. Falava assim, compete privativamente à União legislar sobre. Aí tinha lá, direito penitenciário, letra A, letra B, direito tributário, letra C, direito financeiro, letra D, orçamento, letra E, direito penal. Tá? Assim, essa questão da última prova da polícia, se você errasse, tá? Desistia já do concurso. Porque é óbvio que era a única competência que poderia ser, e estava só penal, porque, né, o pessoal colocou só o penal. Falo para vocês. Hoje em dia tá caindo mais difícil. Hoje em dia não vai cair assim. Hoje em dia vai cair assim. Compete privativamente a União legislar sobre. Letra A. Penal, civil, comercial, trabalho, desapropriação, seguridade social e orçamento. Né? Aí já está errada. Letra B. Penitenciário, seguridade, processual, telecomunicação. Hoje em dia é mais difícil. Essa última daqui, sem brincadeira, era só uma palavrinha. Cada alternativa era uma palavrinha. E o pior, uma delas falava sobre direito penal. Pelo amor de Deus, né? Direito penal, nós só temos a legislação privativa da União. Belezinha? Então, vamos apagar para a gente avançar. Só uma coisa, uma ressalva. Nós não vamos abordar aqui, mas lembrem-se de dar uma estudada também sobre a diferença de bens. Essa é leitura domiciliar para vocês. Tem uma estudadinha, leitura de bens. Faço uma comparação entre o artigo 20, que fala da União. Comparado os estados, começa lá no 25, vocês vão olhar o 26, tá? Que fala dos estados. Pode falar. É. Então, tem assim, e olha, esse negócio de drone vai dar dor de cabeça.
acho que eu não lembro se foi aqui na sala de vocês, eu até comentei, tem gente que já está adaptando arma no drone. Foi na sala de vocês, né? A gente está adaptando a arma do drone em alguns países, o cara adapta, o cara hoje em dia, eu lembro a matéria falava assim, o cara imprime a arma em impressora 3D, monta, acopla ela ao drone e dirige o drone pelo celular com possibilidade de disparo. Então, assim, vai precisar regulamentar. Muito provavelmente essa regulamentação, eu acredito que vai ter que ficar na esfera da União. Isso, com relação a espaço aéreo, delimitação de espaço aéreo de circulação do drone, não obstante não seja uma aeronave propriamente dita, vai ter que se criar o conceito, né, de aeronave não tripulada, enfim, vai ter que se usar de algum conceito para determinar e vai ter que tipificar as condutas que violem. Mas está precisando, já tá, na verdade, está passando da hora de delimitar. Até porque a gente fica brincando assim, mas olha, vocês nunca viram nenhum drone, por exemplo, estão em algum lugar e vê um drone com coisa. E aí, você está lá na sua casa, na piscina, tem um drone voando perto de você. Não é nem com fuzil, menos, né? Porque, tipo, aqui é mais difícil. O cara com o celular te filmando, e aí? Né? Pois é. Eu, quando eu vejo um drone lá em cima de casa, eu mostro o dedo pro drone. Mas é... Então, tá precisando. Vai precisar delimitar essas condutas. Especialmente essas relacionadas. O pessoal tem usado, por exemplo, muito drone para entregar coisa em presídio, né? Entregar droga, entregar celular, entregar... Ixi. É... A gente fica brincando aí, meu cunhado que gosta de tecnologia, ele tem drone que ele controla o drone pelo celular, assim, você vê, pessoal, é perfeita a transmissão da câmera do negócio, assim, é sensacional. E aí o grande problema, né, que a maioria das pessoas leva isso pro lado malvado da coisa, né? E aí começamos a ter problemas, vamos dizer assim. Bom, vamos lá. Como eu falei para vocês, a gente ia aproveitar daí a aula de hoje para, nesse tempo que nos resta, falar dos remédios constitucionais. Tá? Falar dos remédios constitucionais, até porque na aula que vem a gente vai falar daí de direitos políticos e vamos entrar no legislativo e no executivo. Tá? Muito provavelmente na aula que vem vamos entrar no legislativo. E aí depois, na nossa última aula, vamos falar do executivo e dos órgãos de segurança pública. Vou dar uma pincelada aí sobre Estado de Defesa e Estado de Sítio também, na última depois. Então, a próxima aula, direitos políticos e legislativo. Remédios constitucionais. Bom, vamos começar pelo clássico, né? O remédio constitucional mais famoso de todos. Habeas corpus. O mais famoso de todos é o habeas corpus. Tá? Também conhecido como a matriz das liberdades. Antigamente, quando não se tinham outros remédios, o habeas corpus era um super remédio, a gente usava ele para tudo. Mas a ideia tradicional do habeas corpus é para livrar mesmo, para tutelar. O objetivo essencial dele é a tutela da nossa liberdade de locomoção. Tá? Esse é o grande objeto da tutela do habeas corpus, a nossa liberdade de locomoção. Liberdade de locomoção é essa que está sofrendo ou ameaçada de sofrer. Está ameaçada ou está sofrendo. Daqui a gente já extrai que o habeas corpus ele pode ser preventivo ou repressivo. Preventivo quando estamos diante de uma ameaça. Repressivo quando já está sofrendo.
Hum. Aham. O pessoal comentando, né? Eu vi uma vez uma dessa, mas não foi muito para frente a ideia de você ter acesso, né? Garantir, assegurar acesso à internet e tudo mais, não cabe. Ameaçada ou sofrendo violência ou coação. Violência ou coação que, obviamente, sejam o quê? Eivadas de ilegalidade ou oriundas de abuso de poder. Tá? Porque senão, se for uma violência ou coação à liberdade de locomoção legítima, aí você vai entrar com o habeas corpus só se for para choramingar, né? Estamos falando do habeas corpus, que ele tem que ser utilizado quando se está diante de uma ameaça ou já se está sofrendo violência ou coação, eivadas de ilegalidade ou de abuso de poder. Tá? Beleza. Observações iniciais sobre o habeas corpus. Como nós já falamos naquela aula passada, o habeas corpus é uma ação 0800. Gratuita. Habeas corpus e habeas data são ações gratuitas. Bacana, professor? Então quer dizer que eu posso sair daqui, andar 7 quadras rumo a Miguel Sutil, bater na porta do seu escritório e pedir para você fazer um habeas corpus para mim de graça. Né? Você não colocou? 0800? Tô precisando, aí eu tô com, né? Tem uma ordem de prisão expedida, aí eu tô foragido da justiça, né? Por isso que eu chego aqui, fico de cabeça meio baixa, tal, no canto da sala. Vou lá pedir para você fazer um habeas corpus para mim de graça, não é isso que você falou? Pois é. Sabe o que eu vou responder para vocês? Primeiro que de graça, jamais, né? Mas assim, eu vou falar para vocês, vocês podem ficar tranquilos, tá? Vocês podem fazer vocês mesmos, já que você quer fazer de graça, faça você mesmo. Porque o habeas corpus não precisa de advogado, ou seja, não precisa ter capacidade postulatória. Que é o que o advogado tem. O advogado tem capacidade de postular em juízo. Não precisa. Pode fazer você mesmo. Recomenda, professor? Vai lá. Joga no Google. Modelo habeas corpus. Né? Manda bala. Boa sorte. Se não, né? Professor, e agora? Fiquei com medo. Não beba muito, mantenha seus rins saudáveis. Qualquer coisa, é só vender um e pagar os honorários que a gente faz. Tá? Mas vende antes, que eu também não vou aceitar rim como forma de pagamento para eu ter que vender depois, que vai me dar trabalho. Fora, né? Sem contar a parte disso ser crime. Mas vocês entenderam? 0800. Mas não precisa de advogado. Ponto. Acabou. Bacana, professor. Vamos começar a entender quem faz parte desse universo do habeas corpus. Porque nós vamos ter 3 figuras aqui. Nós vamos ter a figura do impetrante. Nós vamos ter a figura do paciente. E nós vamos ter a figura do impetrado, vamos dizer assim. Tá? Ou da autoridade que comete, né? Ou da pessoa que comete a ilegalidade. Vamos entender. Impetrante. O impetrante, por favor, qualquer pessoa. E é qualquer pessoa mesmo. Como assim qualquer pessoa mesmo? Pessoa física, pessoa jurídica, brasileiro, estrangeiro, menor, incapaz, qualquer pessoa. Terceiro, sim, sim. Qualquer pessoa pode figurar aqui, tá? No polo de impetrante. Qualquer pessoa, uma universalidade, o que for. É, sim. Uma universalidade, pode, qualquer coisa. Massa falida, espólio, condomínio, qualquer coisa. Tá? Então, quando eu falo qualquer pessoa, é o quê? Qualquer pessoa. Ponto.
O paciente é que nós vamos adotar uma parte um pouquinho mais restrita. Paciente, nós vamos deixar aqui só pessoas físicas, tá? Essa é a ideia. Quem é quem, professor? Impetrante é o cara que o quê? Que entra. Paciente é a pessoa que está sofrendo ou na ameaça de sofrer. Então, esse aqui é o cara que entra. Esse aqui é o cara que está ameaçado ou sofrendo. Beleza? Então tá. E o impetrado, professor? Quem que vai ser o impetrado? O impetrado, em regra, nós vamos entendê-lo como uma autoridade pública, porque em regra é. Em regra, o juiz de primeiro grau, que ordenou a prisão, um desembargador, um ministro, tá? Um delegado que fez alguma cagada ali no momento da prisão em flagrante, enfim, tá? Uma autoridade pública. Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, nós vamos adotar a seguinte corrente que fala pra gente que também pode ser um particular. Esse foi o gabarito dos últimos concursos, inclusive o concurso de AGPEM daqui de Mato Grosso. Tá? Quem que é impetrado, professor? Impetrado é quem está fazendo a cagada, porra. Quem está fazendo o ato ilegal ou abusivo. Daqui, a gente pode extrair, então, algumas premissas daquelas que o CESP adora para provas de certo ou errado, por exemplo. O habeas corpus pode ser impetrado pelo menor, ainda que sem representante. Sim, está escrito menor ali, não está? Então, o menor pode entrar, ponto. O habeas corpus pode ser impetrado por pessoa jurídica. Pode ser impetrado por pessoa jurídica? Pode. Agora, só pode ser impetrado por pessoa jurídica desde que ela faça em favor de pessoa física. Como assim, professor? Um de vocês foi preso. Tá? Tá preso. Aí, a empresa LAC pode entrar com habeas corpus em seu favor. Tá? Entendemos? Beleza. E por que a ideia majoritária de que só pessoas físicas aqui? Porque como nós havíamos já comentado numa aula anterior, pessoas jurídicas não se locomovem, tá? Elas não saem andando. E se elas não saem andando, não tem como a gente falar que ela está ameaçada ou está sofrendo qualquer tipo de violência ou coação em sua liberdade de locomoção. Já que ela não se locomove, então não tem como a gente falar em tutelar a liberdade de locomoção que ela não exerce. Por isso a ideia de só pessoas físicas. Teve um único julgado aí, uma exceçãozinha, num caso de uma dupla imputação de crime ambiental, foi imputado tanto pessoa física quanto pessoa jurídica, e aí entrou com a habeas corpus para trancar a ação penal por falta de elementos. Aí acabou beneficiando a pessoa jurídica, aí todo mundo fala assim, nossa, habeas corpus, pessoa jurídica. Não, porra. O crime tinha sido imputado tanto para a pessoa física quanto para a pessoa jurídica e não tinha elementos nenhum, queriam trancar a ação. O cara entrou com a habeas corpus para trancar a ação da pessoa física. Agora, se trancar a ação da pessoa física pelos mesmos fatos, vai acabar trancando da pessoa jurídica. Tá? Isso foi um julgado ao acaso. Vamos deixar só pessoas físicas aqui. E aqui, ó, sobre o particular, que caiu já e tem caído, vamos seguir a ideia de que é possível o particular figurar aqui. Um particular não vai cometer abuso de poder, mas um particular pode cometer um ato ilegal que viole a sua liberdade de locomoção. Exemplos. A internação contra a sua própria vontade. Tá? O cara vai lá e interna você numa clínica particular de recuperação. Contra sua vontade. Você está internado, é um ato ilegal, pode até ser tipificado como crime para algumas pessoas que estiverem ali envolvidas naquela conduta, mas você pode querer simplesmente o quê? Um habeas corpus para sair dessa situação. Outro exemplo dado nos livros e tudo mais. Hospital. Você está lá no hospital internado, aí você já ficou bom.
Aí você não tem dinheiro para pagar a conta do hospital. Aí o hospital vai e faz o quê? Fica por aí, né? A hora que você melhorar, eu libero você para sair. Independentemente de eventual crime cometido pelo hospital, você pode querer um habeas corpus. Simplesmente, o oficial de justiça ir lá junto com a polícia e o quê? Olha, libera ele. Ele está sofrendo né? Está diante de uma ilegalidade que está afetando a sua liberdade de locomoção. E o outro exemplo é um exemplo que esse foge muito da nossa realidade aqui no Mato Grosso. A gente consegue vislumbrar isso só assim na Suécia, Dinamarca, alguns países como esse. Quando a pessoa vai lá, pega um trabalhador num estado bem longe, aí traz para cá, bota numa fazenda assim para trabalhar, né? Aqui não tem, é difícil, eu sei que é difícil de enxergar isso aqui em Mato Grosso, mas assim, pega lá longe, traz para cá, bota numa fazenda, pega o documento dele, enche de guarda em volta da fazenda, fala para ele assim, seu salário é R$1.000 por mês, aí eu só vou descontar a sua alimentação, né? Aí a alimentação fica R$3.000 por mês, ou seja, ele trabalha o mês inteiro e todo mês ele sai devendo R$2.000. Então, no final de um ano, ele está devendo R$24.000 para o cara, né? Ou mais, porque daí a alimentação vai subindo. E ele está trabalhando e não pode sair, porque o cara fala assim, quando você não acertar, você não sai. Tirando que isso meio que me parece um crime, tá? Né? Meio que me parece um crime, porque é difícil a gente vislumbrar aqui, né, na nossa realidade é muito distante isso, mas meio que parece um crime, só que assim, o cara que está lá, vamos parar para pensar, você é esse cara que está lá, você está preocupado se vai prender alguém, se a polícia vai investigar? Não, você está preocupado no quê? Sair de lá. Então, para você o que importa é um habeas corpus que vem uma ordem, fala assim, olha, o fulano aí eu vim levar, e o resto depois a gente vê, é isso que ele quer. Depois a polícia vai investigar, vai ver o que está acontecendo, vai ver se tem crime, vai atribuir a responsabilidade penal para quem quer que seja. Mas é possível fazer uso do habeas corpus? Sim, é possível. Dada a sua ideia, né, de tutelar a liberdade de locomoção. Observações sobre o habeas corpus, para a gente fechar o quadro dele. Lembrem-se, primeiro, a ordem de habeas corpus pode ser concedida de ofício, tá? Quando o juiz tenha conhecimento de alguma ilegalidade, ele pode conceder a ordem de ofício. O habeas corpus tem que ser duas coisas. Primeiro, tem que ser escrito em português. Esse é um julgado antigo, 1994, se eu não estiver enganado, tá? Mas ele fica lá no hall de jurisprudência do Supremo, e aí no ano retrasado, 2017, caiu numa prova, o CESP copiou e colou, mas é um julgado super antigo, tá? Tem que ser escrito em português. Por quê, professor? Porque uns argentinos, estrangeiro pode, não pode? Pode. Uns argentinos vieram aqui no Brasil, fizeram confusão, foram presos, entraram com habeas corpus. Eles mesmos, né? Não precisa ter capacidade para eles mesmos fizeram. Mas fizeram, hein? Castelhano. Né? Aí o juiz falou, também não é bagunçado assim. Não precisa de advogado, mas tem que ser em português. E além disso, o habeas corpus tem que ser assinado. O que leva à seguinte expressão: o habeas corpus apócrifo não será conhecido. O habeas corpus sem assinatura não vai ser conhecido. Tem que assinar. Tá? Beleza? Então tá, vamos para algumas outras observações. São inúmeras as situações que não admitem habeas corpus. Vamos falar de algumas. Não cabe habeas corpus. Primeiro, super clássico, não cabe habeas corpus com relação à pena de multa. Tá? Não cabe habeas corpus quando o crime que você cometeu só está sujeito à pena de multa, ou quando você só tomou a pena de multa. Por quê, professor? Porque a pena de multa não interfere na sua liberdade de locomoção. Não vou ter dinheiro para abastecer. Anda a pé. Mas não interfere na sua liberdade de locomoção, né? Beleza. Outra coisa. Não cabe habeas corpus para liberar bens. E esse ano passado virou meme na internet. O advogado foi lá, entrou, né, com habeas corpus para liberar um carro que estava apreendido de seu cliente.
E nem caía mais no concurso, aí voltou a cair por causa do advogado, viralizou na internet. Viralizou por quê? Porque o juiz foi lá e deu um despacho falando assim: oficie ao presidente da seccional da Ordem dos Advogados para que submeta o advogado ao novo exame de ordem. Né? Foi submetido, professor? Lógico que não, porque não tem previsão para isso, né? Para esse caso. O juiz é que deu uma decisão, com todo respeito, desnecessária. Totalmente, né? Super desnecessária a decisão do juiz. Mas isso viralizou, foi para a internet, tudo quanto era negócio, e não deu outra. Deu 3 meses depois, o CESP botou numa provinha lá no interior da Bahia, prefeitura, sei lá do que. Eu sei que apareceu na internet lá. O habeas corpus não é meio idôneo para buscar a liberação de bens. Realmente, não é o meio idôneo para buscar a liberação de bens apreendidos. Ponto. Tá? Só isso. Não é para liberar bens, não é para isso que serve o habeas corpus. Um outro julgado famoso é que não cabe habeas corpus para tutela de visita íntima. Tá? Na esteira de um julgado mais antigo que falava assim sobre visita de guarda de filho e tal, tinha uns negócios, esse ainda não tem tantas, né, não tem algo tão preciso, começaram a usar do habeas corpus para tentar assegurar o direito à visita íntima. Quando cortava, né, o cara fazia cagada e aí metia o cara no regime disciplinar diferenciado e cortava o direito a receber visita íntima. E aí os caras entravam com habeas corpus. Nossa, olha, habeas corpus não é o meio cabível para tutelar o direito de visita íntima, porque não tem nada a ver com a liberdade de locomoção, tá? Entrou com habeas corpus, falou: eu tô preso, mas eu, né, preciso. Não obstante, envolva dignidade da pessoa humana, né? Assegurar que nenhuma vida humana será reduzida a mera existência e tudo mais, não dá para encaixar habeas corpus, tá bom? Aí tem um que eu vou botar com asterisco. Por que você vai pôr com asterisco, professor? Porque é um dos que mais cai. Não cabe habeas corpus contra punição disciplinar militar. Não cabe habeas corpus contra punição disciplinar militar. Se aparecer só assim, tá certo? Tá certo. Tá certinho, artigo 142 da Constituição, beleza. Só que cuidado. Não cabe habeas corpus contra punição disciplinar militar, salvo flagrante ilegalidade ou teratologia da decisão, que é aquela decisão desprovida de qualquer tipo de fundamentação, salvo flagrante ilegalidade. Aí no ano passado, na prova do STM, né, organizada pela CESP, como que isso caiu? Caiu assim: a autoridade, né, a punição disciplinar militar proferida por autoridade incompetente desafia habeas corpus. Certo ou errado? Certo. A punição disciplinar militar proferida por autoridade incompetente é um caso de flagrante ilegalidade. Aí cabe habeas corpus. Então vocês entenderam? Se aparecer, não cabe habeas corpus contra a punição disciplinar militar. Ponto. Tá certo? Tá certo. É o que a Constituição fala no 142. Beleza, tá certinho. Agora, se aparecer, não cabe habeas corpus contra a punição disciplinar militar, salvo os casos de flagrante ilegalidade, também está certo, porque é o que a jurisprudência determina. Beleza? Entendemos? Isso mesmo. Isso mesmo. Isso mesmo. O cara chega e fala: não, a ordem de prisão, quem está cumprindo? O soldado está cumprindo a ordem de prisão do tenente-coronel, né? Meio que está fora da alçada de competência. Fora da alçada de competência, flagrante ilegalidade. E acontece, na prática acontece bastante. Tá? Beleza. Para a gente fechar essa parte do habeas corpus, uma observação: não cabe dentro do habeas corpus discutir
a situação financeira, vou botar um cifrãozinho aqui, situação financeira do devedor de alimentos. Como assim, professor? Então não cabe habeas corpus contra a ordem de prisão do devedor de alimentos? Não, cabe habeas corpus. Mas o habeas corpus do devedor de alimentos não é para discutir a sua situação financeira, é para discutir a legalidade ou ilegalidade da ordem de prisão. Como assim, professor? O juiz mandou prender o devedor de alimentos, mas está pago. Cabe habeas corpus? Lógico. Agora, não cabe habeas corpus para falar assim, eu sei que eu estou devendo, mas eu não tenho condições. Isso não é no habeas corpus. Isso é na ação de execução de alimentos que você vai discutir. Porque o habeas corpus, nós vamos deixar aqui uma observaçãozinha. Habeas corpus é de cognição sumária. O habeas corpus é para ver o quê? Para ver se tem ou não que está preso. Ponto. Se pode ou não estar preso. Tá? Habeas corpus não é para decidir se é culpado ou inocente. Não é para habeas corpus é para decidir se naquele momento aquela pessoa está ou não sofrendo ou ameaçada de sofrer uma violência ou coação em sua liberdade de locomoção que estejam eivadas de ilegalidade ou abuso. Ponto. Tá? Beleza? Para a gente fechar, pode falar. Assim, mais ou menos. Porque ali na audiência de custódia, ele vai liberar, mas não é, né, na forma do regulamento da audiência de custódia. A audiência de custódia, em tese, ela é para atender a uma disposição do Pacto de São José da Costa Rica. Mas, e para atender também a disposição da Constituição, né, de que toda prisão será imediatamente comunicada ao juiz. Dá para você, por analogia, falar que é a chance do juiz liberar. Mas é que, né, os termos, tecnicamente falando, ele usa de outros termos. Ele não vai conceder a ordem de liberação. Mas ele vai dar o direito de responder em liberdade, digamos assim. Um pouquinho diferente, só tecnicamente falando. Mas por analogia, dá para citar como exemplo. Aqui, ó, para a gente fechar o habeas corpus, ele, além de ser uma açãozinha de cognição sumária, ele não tem prazo e ele não tem limites. Não tem limite de qualquer tipo. Como assim, professor? Você pode entrar com quantos habeas corpus você quiser. Tá? Óbvio que se você entrar com o mesmo motivo, mesma causa de pedir, mesmo pedido, mesmo tudo, liminarmente ele pode ser rejeitado. Tá? Mas pode entrar com quantos vocês quiserem. É só vocês pararem para lembrar. Lembra de quem? Lembra de um ex-presidente que entrou com um monte de habeas corpus. Lembra de um ex-governador daqui que entrou com um monte de habeas corpus. Tá? Então é até dar certo, professor? Não, não é isso. Tá? O habeas corpus é porque a sua prisão pode ser legítima hoje, mas pode deixar de ser amanhã. Tá? Como assim, professor? Se foi preso para não influenciar a testemunha. Seu exemplo clássico. Tá preso. Por quê? Porque você vai influenciar as testemunhas de produção de provas. Acabou. Escutaram. Então, aí você entra com habeas corpus e o juiz fala, não. Você estava atrapalhando sim. Vai continuar preso. Tá bom. Passa 6 meses. Escutaram todas as testemunhas. Não tem ninguém mais para ser escutado. Por esse fundamento de atrapalhar, você pode ficar preso ou não? Não pode mais. Tá, você vai entrar com habeas corpus falando, olha, falaram que eu estava preso para não atrapalhar a testemunha. Agora, já ouviram todas as testemunhas, então não tem mais motivo para eu ficar preso. Ah, mas as testemunhas mostraram que você tem grande probabilidade de ser culpado. Não interessa que eu seja julgado e condenado depois, mas eu vou responder em liberdade. Beleza? Quebra de sigilo bancário. Olha só, vamos aproveitar e botar aqui então nesse cantinho que sobrou. Sigilo bancário.
Sigilo bancário, regra não. Em regra não cabe, por quê? Porque o sigilo bancário não envolve liberdade de locomoção. Mas em regra. Porque em regra significa então que eu devo ter colocado isso, por quê? Porque tem exceções. A exceção é salvo quando de forma indireta possa levar à prisão. Tá? Ou seja, quando indiretamente possa atingir a sua liberdade de locomoção. Uma decisão que decreta a quebra do sigilo bancário e a decisão de quebra é ilegal, ela por si só, em tese, não seria por habeas corpus. Agora, se dela a decisão ilegal pode levar a uma eventual prisão depois, você pode fazer uso do habeas corpus. Na prática, para fins de concurso, é para entender a expressão. Em regra, a decisão que decreta a quebra do sigilo bancário não é atacável por habeas corpus, salvo quando indiretamente puder levar a qualquer tipo de restrição à sua liberdade de locomoção. Ou seja, salvo quando indiretamente possa levar o indivíduo à prisão ou possa levar à decretação, né, de seu pedido de prisão e etc. Beleza? Vamos apagar aqui então. Vamos para o próximo habeas. Tá? Vamos para o próximo habeas. Qual é o próximo habeas? Habeas data. Então vamos lá. Habeas data. Bom, primeira coisa é que eu nem apaguei o 0800. Por quê? Porque o habeas data também é 0800 na faixa gratuito de grátis. Agora, o habeas data não tem como você fugir daquele que é indispensável à administração da justiça. Ou seja, precisa de advogado. Precisa ter capacidade postulatória. Tá? Então, precisa ter capacidade postulatória. O habeas data nasceu com a Constituição de 88. Somente que a gente pensa aí no pós-ditadura militar, né? O habeas data visa a tutela das nossas informações pessoais. Ou seja, os nossos dados pessoais. Informações pessoais, a Constituição deixa ainda bem claro a seguinte expressão: informações pessoais do impetrante. O que significa dizer que o habeas data é uma ação personalíssima. Porque você só pode, em regra, você só pode entrar com a habeas data para obter informações a respeito de quem? De você. Da pessoa do impetrante. Por isso que a gente fala que ele é personalíssimo. E o que está acontecendo com essas informações pessoais? Bom, essas informações pessoais aqui, elas estão em um banco de dados, deixa eu só apagar, de entidade governamental ou de caráter público. Então, estamos falando de informações que estão dentro de entidades governamentais, bancos de dados de entidades governamentais, ou então dentro de um banco de dados que pode até ter pode até ser privado, mas que tenha caráter público ou de caráter público. Banco de dados de entidade governamental
suas informações lá na Secretaria de Administração, lá na SAD, se você for um funcionário, se for um servidor. Banco de dados de caráter público, mas que pode ter natureza privada, começa com a letra S, o mais famoso. Começa com a letra S e ninguém quer estar lá. Serasa. Uhum. Serasa, SPC. Tá? Então tá. Essas informações pessoais estão em banco de dados de entidades governamentais ou banco de dados de caráter público. E você quer o quê? Elas estão lá. E você quer conhecer ou retificar essas informações. É isso que você busca por meio do habeas data. Conhecer ou retificar essas informações que estão em bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público. Quer retificar por meio do habeas data, quando não se prefira fazê-lo por outro meio, outro processo administrativo, judicial ou sigiloso ou não. Tá? Então essa é a ideia central do habeas data. Nós vamos colocar em vermelho só para o caos, né? Vai que o examinador esteja aí há muito tempo sem sexo, né? E ele queira descontar em vocês, nós vamos colocar uma outra hipótese de vermelho. Tá? Por quê? Porque na Constituição nós só temos essas duas, conhecer ou retificar. Mas tem também a possibilidade de você querer anotar, tá? Anotar, averbar, a pendência de decisão em processo administrativo ou judicial. Esse daqui só tem previsão na lei, não tem previsão na Constituição. Como que é isso aqui, professor? Simples, você está lá no Serasa, tá lá, 200 mil, dívida, 200 mil. Você quer que lá apareça assim, dívida, 200 mil, um asterisco, e aí embaixinho o asterisco escreva assim, né, no lado do asterisco. Dívida sendo questionada na justiça no processo número tal, tal e tal. Essa é uma hipótese prevista na lei. Tá? Ou então você tomou uma pena de suspensão. Você é servidor e você quer que na sua ficha funcional apareça um asterisco. Pena de suspensão aplicada na data tal, um asterisco. Pena de suspensão sendo discutida no processo número tal. Tá? Entendemos a ideia? Beleza? Vamos seguir adiante dentro do habeas data. Primeira observação, deixa eu até colocar aqui, aproveitar esse cantinho só antes de eu apagar. Personalíssima pode ser utilizado tanto por pessoas físicas quanto por pessoas jurídicas, tá? Pessoa jurídica pode fazer uso do habeas data. Pode, pô, não tem? Pessoa jurídica não tem informação? Tem. Tem uma coisa, inclusive, que chama conta corrente fiscal. Tem informações lá, informações fiscais de pessoas jurídicas. Então, é possível. Deixa eu já apagar tudo de uma vez aqui. Vamos lá. Olha só. O habeas data, ele tem uma peculiaridade que nós comentamos quando citamos a inafastabilidade da jurisdição na última aula. O habeas data, ele vai exigir, ou seja, você precisa de prova da recusa ou da inércia administrativa. Ou seja, na prática, nós estamos falando que o habeas data ele vai exigir prévio requerimento administrativo. Você não pode entrar com a habeas data direto.
sem antes ter tentado conhecer essas informações ou retificar essas informações pela via administrativa. Tá? Não tem como. Eu vou entrar direto com a habeas data, porque eu quero saber como que está, o que tem no meu nome no Serasa. Você foi lá no Serasa? O juiz vai perguntar, mas você foi lá e não te deram? Não, nem fui. Achei que era ruim de estacionar. Né? PJ é mais fácil. Eu fiz aqui pela internet, fiz o pedido, entrei com a habeas data por aqui. O juiz vai mandar vocês tomarem, né, água gelada, né, para respirar. Gente, precisa de prova da recusa, tem que ter tentado. Aí eu fui lá no Serasa, o cara olhou para mim e falou assim, você é feio, não vou te dar. Nunca aconteceu comigo, mas assim, com vocês pode, né? Comigo, às vezes, o pessoal chega e fala, nossa, você quer mais algum? Né? É personalíssimo, mas eu te dou de outras pessoas, se você quiser. Mas com vocês, pode chegar lá e falar, você é feio, não vou te dar. Tá? Aí você vai falar para o juiz e vai falar, olha, ele falou que eu sou feio e não me deu. Eu quero saber o que tem lá. Para isso que serve. Se o examinador continuar muito tempo sem sexo e ele quiser perguntar uma coisa muito foda para vocês, lembrem-se, a inércia é caracterizada, no caso de conhecimento, quando você não tem resposta em mais de 10 dias. Passou 10 dias e não teve resposta. No caso de retificação, é quando passa de 15 dias, assim como nessa hipótese diferente aqui. Quando passa 15 dias. Tá? E aí, nós acabamos de aprender que precisa de recusa, né? Ou da inércia. E eu falei para vocês que é personalíssimo. Isso tudo aqui é a regra. Ou seja, em regra personalíssimo. Será que tem exceção? Tem. Observação número 2. Com relação a ser personalíssimo. No caso, e esse caiu ano passado, no caso de falecido, tá? No caso de falecido, o cônjuge sobrevivente ou um familiar pode usar o habeas data para obter informação acerca do falecido. Essa é a exceção de concurso que é para tomar cuidado. Em regra, o habeas data é só para informações da pessoa do impetrante. Só. A exceção é, no caso de falecido, o cônjuge sobrevivente ou familiar pode usar do habeas data para obter informações do falecido. Na prova de defensoria lá de Rondônia, que eles colocaram no jeito, né? No caso de... a jurisprudência não define. Vamos assim, se quiserem essa definição de vocês, vamos colocar assim, vamos deixar o segundo grau, ou então parentes que viviam sob sua dependência econômica, sob sua dependência, ou que ele estava sob a dependência econômica deles. Você entendeu? Então, tipo, ou quem dependia dele, ou quem ele dependia. Vamos entender dessa forma, mas nós não temos assim uma posição exata pela jurisprudência do que seria. Lá em Rondônia, os caras colocaram, no caso de falecido, o habeas data poderá ser impetrado pelo cônjuge superstite para obter informações do decujus. Aí você olha assim, what the fuck is this? Cônjuge superstite é sinônimo de cônjuge sobrevivente. E decujus é o falecido. Tá? Ou seja, é a mesma coisa que está escrito aqui, mas escrito de um jeito mais difícil. Teve gente, isso aí teve gente que marcou, assinalou como errada por causa dessa palavra, cônjuge superstite. Aí você olhou, né? O que é isso? Aí não é na minha matéria, português. Tá? Sinônimo de cônjuge sobrevivente. O que sobrou, queria informação do falecido, do decujus. Ponto. Tá? A outra exceção não chega nem a ser uma exceção, mas dá para vocês entenderem. Você pode entrar, o sócio de pessoa jurídica, pode entrar com o habeas data para obter informações fiscais da pessoa jurídica da qual ele faz parte do quadro societário. Não dá para entender muito como uma exceção, porque a informação é da pessoa jurídica, mas
Em direito tributário, vocês vão aprender que, assim, o sócio é responsável solidariamente pelos tributos a serem recolhidos pela empresa. Então, na prática, nós estamos falando o quê? Que a informação é da pessoa jurídica, mas diz respeito diretamente a ele, por ele ser o responsável solidário. Tá? Então, o sócio que não tenha poderes de administração, óbvio, porque se o sócio tiver poderes de administração, ele pede em nome da pessoa jurídica, mas o sócio que não tem poderes de administração poderia fazer uso do habeas data para obter informações fiscais da pessoa jurídica da qual ele faz parte do quadro societário, por força da solidariedade que se aplica. Observação final do quadro de habeas data. Negado direito de certidão. Você não quer conhecer. Você quer certificar. Quer que alguém certifique. E o cara não certifica. E aí, você entra com o quê? Letra A, habeas data. Letra B, habeas corpus. Letra C, mandado de segurança. Letra D, mandado de injunção. Letra E, recurso de revista. Quem marcar recurso de revista pode ir embora para casa. Tá? Recurso de revista lá do direito do trabalho, para subir para o TST, não tem absolutamente nada a ver com o que nós estamos falando aqui. As outras até dá para pensar e ficar em dúvida. Agora, essa não dá. Gente, negou o direito de certidão, negou um direito líquido, certo para você. E nós não estamos falando de conhecer ou retificar. Você sabe o que tem. Você quer o quê? Que certifique. Se você quer que certifique e negou, não é habeas data. É o próximo. É mandado de segurança, que é o que nós vamos falar, inclusive, neste momento. Então, vamos lá. Vamos apagar o habeas data. E vamos falar do mandado de segurança. Vou falar bem rapidão dele. Só alguns pontinhos aí para a gente poder falar pelo menos dele, mandado de injunção. MS. Bom, começa que vocês vão usar SS, vão lembrar de Stellar Troá, vão lembrar de SCOL, mandado de segurança, líquido e certo. Tá? Líquido e certo. Líquido e certo, direito líquido e certo, é aquele que exige prova documental pré-constituída. Você já tem que ter prova do seu direito antes mesmo de você entrar. Tá? O mandado de segurança, o S, também ajuda a gente a lembrar que ele é subsidiário. O que significa dizer que mandado de segurança é só nas hipóteses que não couber habeas corpus ou habeas data. Ele é o que vai sobrar. O mandado de segurança não é 0800. Tá? Ah, professor, mas eu entrei com um aqui em Mato Grosso, não precisei pagar. Alguns tribunais isentam o mandado de segurança do recolhimento de custas. Ser isento do recolhimento de custas não tem nada a ver com ser gratuito. Porque ser isento do recolhimento de custas, ele pode ser isento hoje e deixar de ser isento amanhã. E cada tribunal define. Tem estado que vocês vão ter que pagar, tem estado que não. Enfim, não, com a Constituição é gratuito o quê? Habeas corpus, habeas data e os atos necessários ao exercício da cidadania. Então, não vamos falar em 0800. Agora, óbvio que o mandado de segurança precisa ter capacidade postulatória. Precisa de advogado. Tá? Precisa ter capacidade postulatória. Vai precisar de advogado. O mandado de segurança, tá? Visa tutelar, então, esse direito líquido e certo contra. O que está acontecendo com esse direito líquido e certo? A Constituição não fala sobre violência ou coação, mas a lei fala. Está sofrendo uma violência ou uma coação que são eivadas
de um ato ilegal ou com abuso, ou seja, uma ilegalidade ou um abuso de poder. Aqui a grande questão é que essa ilegalidade ou esse abuso de poder, eles são cometidos ou por uma autoridade pública, ou seja, pelo poder público, ou eles estão sendo cometidos por um agente de pessoa jurídica que esteja no exercício de atribuições do poder público. Aqui, quando a gente fala em mandato de segurança, a gente está nos referindo a um ato praticado, então, por uma autoridade coatora. Esses daqui são quem nós vamos chamar de autoridade coatora. A autoridade coatora pode ser uma autoridade pública, o poder público, ou então pode ser um agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público. Exemplo para entender, e a gente já ir fechando. A banca do concurso. A banca do concurso é um agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público. E o poder público propriamente dito, professor? Um auditor do Ministério do Trabalho, por exemplo, que vai lá e fecha uma empresa. Tá? Exemplo. Beleza? Aqui, então, entendemos essa ideia. Para a gente só fechar nossa aula, lembrem-se, acerca do mandato de segurança, de algumas expressões. Primeiro, tem prazo, é um prazo decadencial de 120 dias. E esse prazo aqui, ó, o Supremo Tribunal Federal falou que, ó, é constitucional. A lei que fixa prazo para o mandato de segurança é constitucional, prazo de 120 dias. Esse prazo de 120 dias aqui, ó, não suspende nem interrompe por pedido de reconsideração administrativa. Por pedido de reconsideração. Lembrem-se de algumas outras coisas que podem aparecer como alternativas. Mandato de segurança não substitui ação de cobrança. Mandato de segurança não serve para cobrar vantagens pecuniárias pretéritas. Tá? E, para a gente fechar o nosso quadro aqui, a aula já encerrou. Depois a gente faz alguns comentários mais sobre mandado de injunção no nosso próximo encontro, antes da gente falar dos direitos políticos. Lembrem-se que a Constituição prevê expressamente a possibilidade do mandato de segurança coletivo. Tem previsão expressa na Constituição. Quem pode fazer? Partido político. Aí nós vamos botar caps lock negrito. Partido político com representação no Congresso Nacional. Com representação no Congresso Nacional. Quando eu falo com representação no Congresso Nacional, nós vamos traduzir isso como partido político tem que ter um senador ou um deputado federal. Não precisa ter os dois. É um ou outro. Tá? Ou então, organização sindical, entidade de classe ou associação.
Aí, não vamos esquecer que essa associação aqui, ela tem, primeiro, que está legalmente constituída. E além de estar legalmente constituída, ela tem que estar em funcionamento há pelo menos 1 ano. Beleza? Essa é a ideia. Mandato de segurança coletivo, a ideia base do mandato de segurança. Próxima aula a gente comenta rapidão sobre ele, sobre mandado de junção, para a gente fechar os remédios. Falarmos de direitos políticos e entrarmos principalmente no poder legislativo. Tá bom? Próxima aula nossa, salvo engano, não, sem engano mesmo, acho que é na segunda-feira, semana que vem. Isso, segunda-feira, próximas 2 segundas-feiras, vocês terão encontros comigo. Beleza? Boa. Bom feriado? É feriado, verdade, né? Olha, amanhã podem ler aí o artigo 12, 14, 22, 24, 144 e 136 e 137. Tá bom já. Tá? Só da Constituição. Oi? Dia de assistir Vingadores. Olha, eu já assisti 2 vezes, tá? Eu assisti na pré-estreia e assisti ontem de novo. Fui 2 vezes assistir. Dava uma terceira ainda. Né? Tá, pois é. Mas vocês não, vocês vão ficar estudando, tá bom? Brincadeira, pode ir lá assistir. Mas leva o Varimecum, porque antes de começar o filme, vocês ficam estudando lá, tá bom? Tá? Duvido, né, que alguém vai fazer isso.